E aí, galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coordenadas geográficas, né, dando sequência um pouquinho no assunto que a gente está vendo. No último vídeo a gente falou sobre orientação, né, então a gente falou sobre orientação, pontos cardeais, colaterais, relacionamos de que maneira isso pode aparecer nos jogos, por exemplo, tá? E resolvemos alguns exercícios para praticar um pouquinho isso aí, beleza? Então hoje a gente vai ver as coordenadas geográficas, né, mas para isso a gente precisa entender qual é a função delas, certo? Então as coordenadas geográficas vão servir para a gente localizar pontos do planeta. Então, para a gente se localizar no planeta Terra, eu vou ter, então, dois pontos, que eu vou chamar de coordenada geográfica. Então, a coordenada geográfica vai ser um par de pontos, certo? Dois pontos, uma latitude e uma longitude, que vão servir para a gente se localizar no planeta Terra, certo? Sendo essa nossa latitude sendo representada através dos paralelos e a nossa longitude representada através dos meridianos. Que paralelo, que meridiano, o que é isso? Vamos visualizar? Olha esse globinho daqui. Tá vendo que eu tenho várias linhas que vão de norte a sul e linhas que vão de leste a oeste? Beleza? Norte a sul, leste a oeste. Então eu estou vendo vários quadradinhos ali e essas linhas se cruzando, certo? Repara que uma linha norte e sul só vai cruzar a mesma linha leste-oeste uma vez. Então, essa linha daqui de norte a sul só cruza com essa aqui de leste a oeste nesse ponto. E é a partir desse encontro que a gente vai ter o nosso par, né, que eu vou chamar de coordenadas geográficas. Então, só vai ter um encontro entre essas linhas, só um ponto no planeta vai ter uma coordenada geográfica, certo? Douglas, mas e se eu não estiver exatamente no ponto de encontro dessas linhas? Se eu estiver no meio? Bom, aí a gente vai ver que eu vou ter uma coordenada geográfica um pouco mais detalhada. Aqui no meio desses quadrados eu tenho várias divisões, certo? Tanto das latitudes quanto das longitudes. Beleza? A gente vai ter uma latitude e uma longitude muito mais detalhadinha, certo? Nossa coordenada geográfica ela é bem detalhada para pegar qualquer ponto no planeta Terra. E a coordenada geográfica sempre vai representar um ponto único no planeta. Não tem como eu ter dois lugares com a mesma coordenada geográfica, certo? Mas para isso a gente tem que seguir todas as regras e a gente vai ver como é que faz isso. Então vamos lá. Primeiro, para os nossos paralelos. Os paralelos vão ser linhas imaginárias. Então, na verdade, essas linhas que a gente viu ali no globinho não existem. Elas são linhas imaginárias, certo? Que vão no sentido leste-oeste, né? E elas são paralelas aos polos norte e sul. E vão ser perpendiculares ao eixo da Terra. Ou seja, perpendicular fazendo 90 graus. E a linha do Equador vai dividir a Terra em dois. Então, a linha do Equador vai ser essa divisão. Vamos visualizar aqui, ó. Linha do Equador vai ser aqui, ó, 0 grau. Ela vai de leste a oeste, tá vendo aqui? De leste a oeste. E vai dividir, então, a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. Então, dividindo, né, em hemisfério norte e hemisfério sul, mas a linha vai de leste a oeste. Então, fica atento nisso, certo? Como é que eu vou saber, então, me localizar? Eu vou ter a linha do Equador como início, né, 0 graus, e a partir do momento que eu vou me distanciando, seja para norte, distanciando, seja para sul, a minha latitude vai aumentando. Como é que eu vou diferenciar então? Porque observa o seguinte, tá vendo que eu tenho aqui 30 graus, 60 graus, 90 graus, e eu tenho também esses mesmos graus ao sul? Eu posso diferenciar isso de duas formas, né? Colocando um negativinho antes, certo? Ou botando 30 graus sul, 30 graus norte, 60 graus norte, 60 graus sul, certo? É dessa maneira que eu vou diferenciar os hemisférios norte e sul e leste e oeste quando a gente for falar da longitude. Beleza? Vamos então para os nossos meridianos. Os meridianos, então, também vão ser linhas imaginárias, só que dessa vez eles vão ser perpendiculares aos paralelos, ou seja, eles vão fazer 90 graus certinho com os paralelos, certo? E a gente vai ter os meridianos ligando de um polo até o outro. Então vão ser linhas que vão ligar os polos, ou seja, elas vão de norte a sul. E se elas vão de norte a sul, elas vão dividir em leste e oeste. Beleza? E a gente vai começar a contar a partir do meridiano de Greenwich, certo? Então o meridiano de Greenwich vai dividir a Terra no hemisfério oriental e ocidental, ou hemisfério leste e oeste. Show? Então o hemisfério ocidental vai ser o hemisfério oeste, hemisfério oriental vai ser o hemisfério leste. Beleza? Então, observa que os meridianos, vindo de norte a sul, dividindo a Terra em leste e oeste,
Beleza? E aí, aqui no meio, a gente vai ter 0 graus, o nosso meridiano de Greenwich. E observa o seguinte, ó. A leste, eu vou ter 15 graus de leste, 30 graus de leste, 45 graus de leste. E a oeste, eu vou ter 15 graus oeste, 30 graus oeste, 45 graus oeste. Ou eu posso colocar novamente o negativo na frente desses números, certo? E a gente vai observar que vai ter um negativo, vai ter relação por conta do nascimento do Sol. Lembra que o Sol nasce no leste, então o Sol vai nascer primeiro aqui. A gente vai visualizar isso quando for falar dos fusos horários também. Show? Então, latitude vai fazer referência em relação à distância de acordo com o Equador. Então, quanto mais distante eu tiver em relação à linha do Equador, maior vai ser a minha latitude. Quanto mais próximo eu tiver da linha do Equador, menor vai ser a minha latitude. E essa latitude, então, vai variar de 0 graus a 90 graus norte e 90 graus sul. Percebe que dessa vez eu botei norte e um positivinho e sul e um negativinho, certo? Para a gente começar a diferenciar isso melhor. Nessa imagem daqui, então, a gente consegue ver tanto os graus a norte e a sul. E aí, nessa imagem, repara que eu já não tenho mais o negativo na frente, porque eu estou especificando dizendo que é o hemisfério sul e o hemisfério norte. E aí, aqui na nossa esquerda, a gente tem uma imagem para representar essa distância de acordo com a linha do Equador. Quanto mais distante, seja ao norte, seja ao sul, eu tiver da linha do Equador, maior vai ser o grau que eu vou fazer em relação a essa linha. Consequentemente, vai ser maior a minha latitude. Seguindo para a nossa longitude, vai ser a distância em relação ao hemisfério leste e oeste, partindo do meridiano de Greenwich. E aí eu vou ter de 0, certo? 0 graus no meridiano de Greenwich, até 180 oeste, e aí percebe que eu botei um negativinho, e 180 leste, e percebe que eu botei o positivinho. Visualizando isso em imagens, a gente vai ter hemisfério ocidental, hemisfério oriental, que está cortado aqui, para a gente poder visualizar a distância em relação ao meridiano de Greenwich. 0 graus, e aqui eu estou me afastando no sentido leste. Beleza? Então eu estou vindo 10 graus de leste, 20 graus de leste. Beleza? Aqui ele não está nem me indicando, mas a gente consegue ver por conta do contorno aqui do continente africano. E aqui, a gente está vendo como isso vai de leste a oeste. Então, para cá eu estou tendo 0 graus. Sentido leste, eu estou vendo 50 graus de leste, 60 graus de leste, 70, 80, enfim, eu vou até 180. E se eu for no sentido oeste, eu também vou ter os mesmos graus. Repara que os graus são repetidos. Então, eu preciso diferenciá-los dizendo 100 graus oeste, 130 graus leste. Para eu saber se eu estou falando desse 130 ou desse 130. Esse daqui é 130 graus oeste, esse é 130 graus leste. Como é que vai aparecer isso para a gente, então? Vai aparecer nessa forma daqui, ó. Elas vão ser representadas primeiro pela minha latitude, depois pela minha longitude. Então, exemplos aqui para a gente. 45 graus norte, 23 graus leste. Outro exemplo, 22 graus sul, 43 graus oeste. E aí repara que eu botei para a gente E e W, porque eu também posso colocar L ou E para representar o leste, e O ou W para representar o oeste. Então é comum observar E e W para representar leste e oeste. E o norte-sul sempre vai ser N ou S. Então, repara que nos dois exemplos que eu coloquei, eu sempre indiquei norte, sul, leste, oeste. Então, ele só vai ser uma latitude e uma longitude. Então, eu vou ter um para representar norte e sul, um para representar leste e oeste. Só tem um lugar do planeta com uma coordenada geográfica. Lembra disso? Então, seguindo aqui, para a gente visualizar, nossa longitude vai de norte a sul, mas vai dividir em leste e oeste. E a nossa latitude vai uma linha sentido leste-oeste, mas vai dividir a Terra em norte e sul. Então, sempre que eu estiver olhando linhas que vão de leste a oeste, dividir em norte e sul, eu estou olhando para a latitude. Linhas que vão de um polo
até o outro, polo norte até o polo sul, vão dividir a Terra em leste e oeste. Eu estou falando da minha longitude. Dá uma olhada nessa imagem daqui, onde a gente vai estar visualizando mais um exemplo. Aqui à esquerda estamos vendo a latitude, né? Então eu estou me distanciando da linha do Equador, aumentando a minha latitude, seja norte, seja sul. E aqui à direita a gente está vendo a imagem do meridiano de Greenwich, 0 graus, me distanciando sentido leste e me distanciando sentido oeste. Repara que no caso, né, das minhas longitudes, elas vão se encontrar do outro lado do planeta, no que eu vou chamar de antimeridiano de Greenwich, que vai representar os 180 graus. Então, o 0 ele nem é leste nem oeste. E o 180 ele também não é leste nem oeste. Ele fica exatamente no centro, só que exatamente do outro lado do planeta Terra. Beleza? Todos os outros graus que eu for sinalizar, eu tenho que sinalizar como leste e oeste. Então, eu só não vou precisar sinalizar, né, se é leste ou oeste se eu estiver falando do 0 graus ou dos 180 graus. E no caso das latitudes, se eu estiver exatamente em cima da linha do Equador, eu não preciso dizer se eu estou norte ou sul, porque eu estou exatamente no meio, exatamente em cima de onde eu vou ter essa divisão. Seguindo, então, aqui a gente está vendo um mapinha todo quadriculado para a gente visualizar de que maneira pode ser que caia uma questão para a gente diferenciar norte, sul, leste, oeste, fazer a nossa coordenada geográfica, certo? Se liga nesse exercício aqui que eu trouxe para vocês. Estão vendo que eu tenho vários pontos? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar pause e vão olhar um por um e vão colocar os pontos, né, de latitude e longitude, as coordenadas geográficas de cada um desses pontos. Então, eu vou fazer o primeiro com vocês, depois vocês vão dar pause, vão resolver, e depois que tiver resolvido, vocês vão continuar o vídeo. Então, vamos para o primeiro. Vamos fazer nosso ponto A? Ponto A aqui, eu vou olhar primeiro. Ó, linha do Equador. Ele está ao norte da linha do Equador. Está vendo aqui que ele está ao norte? Ó, norte. 40 graus norte. Então, já sei que a minha coordenada geográfica do A vai ser 40 graus norte. E aí, está vendo aqui, ó, 0 graus. Eu sei que eu estou a oeste de Greenwich. Então, eu sei que eu vou olhar aqui, ó, vou seguir a minha linhazinha daqui, eu estou a 80 graus oeste. Então, minha coordenada geográfica vai ficar 40 graus norte, 80 graus oeste. Então, dá uma pausa, anota todos os seus pontos e aí vamos continuar para a nossa correção. Bom, já considerando que você deu o seu pause, vamos corrigir, então, todos os pontos, né, desse mapa estão aqui. Espero que você tenha acertado todos. Importante praticar, certo? Só que eu queria reparar com vocês o seguinte detalhe. Tem dois desses pontos que eu não sinalizei norte-sul ou leste-oeste. Vocês conseguem identificar? Olha eles aqui, ó. O ponto D e o ponto G. Tem cada um dos pontos deles, né? Eu não sinalizo se é norte-sul ou leste-oeste. Vamos lá, um para cada um de cada vez, né? No ponto D, eu coloquei para a gente que ele está 20 graus norte, correto, certo? Ele está 20 graus ao norte do Equador. Só que repara que ele está exatamente em cima da linha do meridiano de Greenwich. Então eu não vou sinalizar se ele é leste ou oeste, porque ele está exatamente no meio. O mesmo caso, só que em outro lugar, acontece com o G. Ele está exatamente em cima da linha do Equador. Então ele não está nem no norte nem no sul. Ele está exatamente em cima da linha do Equador. Então a coordenada geográfica do G vai ficar 0 graus, 20 graus leste. Certo? Então, pegadinha aí para a gente poder resolver isso mais para frente e outras questões também. Aqui, galera, eu trouxe um site para a gente dar uma olhadinha. Nesse site daqui, a gente vai poder ver qualquer coordenada geográfica de qualquer ponto no planeta. Vamos dar uma olhada? Bom, estou aqui no site que eu falei então, o latilong.net. Eu vou mandar esse link para vocês. Tá? Vocês conseguem descobrir a coordenada geográfica de qualquer ponto do planeta Terra nesse site. Tá? Ele não é o único. Google Maps, Google Earth, várias ferramentas. Jogar no próprio Google, né, eu consigo descobrir a coordenada geográfica de várias localidades do planeta. Certo? Tem duas formas de eu descobrir a localidade aqui. Né? Eu posso pesquisar aqui e clicar em Find. Né? Geralmente ele já vai me mostrar. Às vezes acaba tendo um errinho, às vezes ele acaba te jogando em outro lugar. Então fica atento a isso. Tá? Sempre confere aqui no mapa. E a outra forma é eu vir aqui e vir dando zoom. Então estou começando a dar um zoomzinho aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vou dar um zoom um pouquinho mais rápido. Até a gente chegar, por exemplo, no Maracanã. Ó. Pronto. Estou aqui no Maracanã, deixa eu chegar aqui, Bosque da UERJ, estádio do Maracanã. Pronto. Cliquei aqui,
Tá vendo que ele já aparece aqui para mim? Ele já abriu aqui a imagem de satélite. E embaixo aparece aqui para mim lat long, certo? E a GPS coordinates, as coordenadas de acordo com o GPS, que é da maneira que a gente está trabalhando aqui, certo? Repara aqui que eu tenho 22 graus sul e 43 graus oeste. Exatamente igual o exemplo que eu botei para vocês no slide, de propósito, eu já botei um exemplo, certo? Do Rio de Janeiro. E aí, se eu clicar em outra área, né, do Rio de Janeiro, então, por exemplo, se eu vier para cá, vamos para a praia, vamos para a Lagoa, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas. Repara que eu continuo com 22 graus sul, 43 graus oeste, certo? Só que aí você vai pensar, pô, mas Douglas, você não falou que não tem 2 pontos no planeta Terra que tem a mesma coordenada geográfica? Não tem isso? Cada coordenada geográfica não vai mostrar um lugar no planeta? Sim. Só que repara aqui, ó, esses números aqui depois são maiores detalhes, né, a essa localidade. Então, por exemplo, se eu mudar de um lado da Lagoa Rodrigo de Freitas para outro, ó, repara que esse número daqui vai mudar, ó. Só que ele muda bem pouco, tá vendo? E a gente agora só vai trabalhar com os graus. 22 graus sul, 43 graus oeste. É o que a gente quer agora, beleza? Então vou mandar esse site para vocês ficarem brincando à vontade, certo? Se eu não me engano, tem um certo limite de vezes que você pode pesquisar por aqui, mas pesquisando pelo próprio mapa é ilimitado nesse site. Beleza? Bom, então o sitezinho está aqui, vou mandar para vocês. E aí eu queria frisar com vocês o seguinte, né? Praticar é a palavra-chave para a gente poder entender coordenadas geográficas, né? Praticar, fazer exercícios de coordenadas geográficas, né? Ficar pesquisando, querendo saber qual é a coordenada geográfica do lugar tal que eu gostaria de visitar, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, seja onde for, né? Ficar buscando, pesquisando, treinando, praticando é importante para a gente saber resolver isso depois, né? Mais para frente a gente vai ver fuso horário e vocês vão ver a importância absurda que vai ser praticar, certo? E aí, para isso, então, eu vou mandar para vocês, né? Já passei para vocês fazerem e vou mandar para vocês o gabarito, certo? Em PDF, junto com esse vídeo, né? Dos exercícios conceituais. Eu passei todos os conceituais, passei só o 3 do contextualizado, mas também porque eu passei o 1 e 2 do aprofundamento, tá? Então, vou postar o gabarito no Classroom para vocês, né? Lá na postagem. Pô, Douglas, não entendi o exercício tal, eu errei, não estou sabendo resolver. Posta lá, então, no comentário a sua dúvida, para a gente poder tirar essa dúvida, certo? Então, por agora foi. Eu volto no nosso próximo vídeo para a gente falar de fuso horário, certo? Então, se tem dúvida, vai lá, vou mandar para vocês esse vídeo, né, junto com o site do lat long e também o gabarito em PDF. Valeu, galera, um abraço.